Hoje nós vamos falar, né, no nosso segundo módulo do curso, nós vamos falar sobre a PCR quantitativa em si. Então, para a gente dar uma recapitulada, né, no que a gente viu ontem, no que foi o assunto de ontem. Ontem nós falamos sobre como que a gente faz para fazer extração de DNA, né, dos bioinsumos. Nós também falamos quais que são as diferentes técnicas. Então, só para a gente reafirmar aqui, né, nós temos duas técnicas de extração de bioinsumos que são utilizadas, que são as técnicas de extração de DNA por bits e as técnicas de extração de DNA por colunas, né? Então, eu expliquei para vocês algumas particularidades dessas técnicas, antes da gente passar para a próxima etapa, que seria o armazenamento e o controle de qualidade do DNA que a gente extraiu, né? O protocolo de controle de qualidade de bioinsumos, ele tem várias nuances, vários detalhes. Então, se vocês se lembram bem, né? Ontem nós falamos sobre a particularidade de cada tipo de amostra que a gente vai trabalhar. Então, nós temos amostras ali no laboratório que são pós-solúveis, né? Nós temos as amostras que são oleosas, nós temos as amostras que são grânulos, as amostras que ainda estão em arroz, as amostras que estão direto ali do bioreator, nós temos os multiplicados on-farm. Então, nós falamos sobre esses tipos de amostra, e cada tipo de amostra vai ter ali um kit que vai atender melhor, né, de modo geral. A extração de DNA de coluna é uma extração mais eficiente, né, do que a de bits magnéticas. Por outro lado, ela também é um pouquinho mais cara, e ela de ponto positivo, né, ela é uma extração também um pouco mais rápida. Então, nós falamos sobre os tipos de extração de DNA, as particularidades das amostras, certo? E também falamos sobre um processo depois, muito importante, que é o processo de controle de qualidade do DNA que nós extraímos, né? Essa parte, ela é muito importante para a gente garantir que a nossa reação de PCR, ela seja uma reação eficiente, ela seja uma reação que está me retornando um resultado próximo do normal, né? Próximo do real, próximo ali da realidade da amostra. Então, a gente precisa se atentar a isso. Falamos de alguns equipamentos que podem ser utilizados, então tem como a gente fazer isso por espectrofotômetro, nanodrop, pelo Qubit, tem alguns outros aparelhos mais sofisticados no mercado hoje, né? Mas assim, de modo geral, o nanodrop e o Qubit são aparelhos ali intermediários que funcionam bem e que são bem importantes nessa etapa, né? Então, a gente tem a parte de seleção de células viáveis, extração de DNA, controle de qualidade dessas amostras, certo? Então, tudo isso a gente conversou ontem, né? Hoje, nós vamos falar sobre o planejamento e a preparação da PCR quantitativa. Então, nós vamos falar sobre como que funciona eu adquirir os kits de PCR, né? Se eu for adquirir esses kits prontos, o que vem no kit de PCR, né? Da reação ali para mim montar. Nós vamos falar sobre como funciona a reação da PCR quantitativa e a interpretação dos resultados. Então, são esses os conteúdos que vão compor esse módulo 2 do nosso curso. Vocês, como ontem, fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas de vocês, né? Algumas pessoas me mandaram no privado também, então a gente conversou bastante. E todos os outros inscritos, né, que não estão presentes aqui ao vivo no curso, eles também vão ter esse acesso aí para tirar as dúvidas e conversar sobre, né, a análise depois que a gente finalizar, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí. Então, antes da gente passar, né, para o conteúdo em si, de como funciona a PCR quantitativa ali, eu gostaria de retomar com vocês essa informação,
dos equipamentos de PCR quantitativa. São equipamentos diferentes da PCR convencional, eles são equipamentos especializados, né, para PCR quantitativa. Por quê? Porque eles têm esse sistema aqui, né, aqui no caso da Biorad é aqui em cima, o do Quant Studio aqui, ele é por todo o equipamento aqui, né? Eles têm um sistema que captura a fluorescência que a gente adiciona na reação de PCR. Então, por isso que eles são diferentes e eles acompanham ali, ao longo dos ciclos da PCR, essa emissão de fluorescência e vão gerando os gráficos, vão gerando os parâmetros que nós vamos utilizar para analisar os resultados. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de equipamentos que eu já trabalhei, que são bons equipamentos, né? A Biorad é uma marca mais acessível de termociclador. E aí a gente tem o Quant Studio, que é uma marca um pouco mais cara do que a Biorad, mas que é de excelente qualidade também. A Biorad também é muito boa. E aí, por que é importante a gente pensar na marca do equipamento que nós estamos utilizando, tá? Quando a gente vai fazer a padronização ali da PCR, quando a gente está contratando um serviço especializado para desenvolvimento de um kit, ou quando a gente está testando um primer ali para detecção desses micro-organismos, né, na PCR, a gente precisa levar em conta o equipamento que nós estamos utilizando, porque se nós vamos padronizar no equipamento, a gente vai sempre usar este mesmo equipamento, né? Isso faz parte de garantir a qualidade da amostra. Então, eu já vi que de um equipamento para o outro, às vezes a gente pode ter diferença no resultado da PCR quantitativa. Então, é extremamente importante que vocês padronizem os protocolos de vocês em um equipamento, né? E que consigam manter este equipamento. Caso vocês vão trocar de equipamento, é importante que você padronize novamente o seu protocolo, a sua PCR ali neste outro equipamento. Então, isso é um assunto importante, tá? Que vale uma atenção aí de vocês. O outro equipamento necessário para a gente fazer a PCR quantitativa, ele é a workstation de DNA, que é essa bancada específica para a gente montar a PCR quantitativa, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns equipamentos que eu conheço. Ele é um equipamento de bancada, em que a gente consegue colocar ali dentro tudo que a gente precisa para montar a reação de PCR. Então, a gente coloca um vórtex, as pipetas, coloca a placa de PCR, né? Todos os plásticos consumíveis que nós vamos usar. E antes da gente montar a reação de PCR, a gente dá um tratamento com UV, pelo menos uns 15 minutos ali, para a gente garantir a eliminação da maioria das contaminações ali, né, de resto de DNA, resto de RNA, DNases que podem estar ali no ambiente. Por quê? Porque a PCR quantitativa ela é extremamente sensível, né? Então ela se contamina mais fácil e a reação ela pode ter alguma interferência caso a gente não tome esses cuidados de boas práticas laboratoriais. Então, antes da gente começar, é importante a gente falar sobre isso, porque as boas práticas de PCR quantitativa, elas são bastante importantes para a gente garantir a qualidade da nossa análise também, tá? Isso faz parte da padronização de um protocolo. Caso, né, vocês não tenham acesso ainda a esse tipo de cabine para trabalhar, é possível fazer sem? Sim. Quando eu comecei no laboratório, a gente não tinha essa cabine, a gente adquiriu ela não tem muito tempo, inclusive. E aí a gente fazia sem essa cabine e a gente limpava, assim, a gente deixava uma bancada exclusiva para PCR quantitativa, né? E a gente limpava assim com todas as etapas necessárias antes de trabalhar. Então, eu limpava com sabão, enxaguava, vinha com álcool, esperava um tempo, vinha com o hipoclorito de sódio a 0,5%, deixava 5 minutos, enxaguava, né? Então, a gente fazia todo o processo, todas as vezes que a gente ia usar a bancada, a gente evitar a contaminação. A gente evitava, fizemos esse protocolo por muito tempo sem cabine,
Mas é ideal, né? O ideal aí é que a gente já tenha essa cabine, tá? Hoje nós temos a cabine da Locus, que é de excelente qualidade e nos atende muito bem. Eu vi aqui que entrou alguém com uma dúvida aqui, se ela é diferente do fluxo laminar, né? Ela é diferente do fluxo laminar, tá? Ela não fica com aquela fluxo, né? O de ar ela não fica, até porque pode atrapalhar ali, a gente montar a PCR quantitativa, pode secar as amostras, os pocinhos, então ela é diferente sim, tá? E ela é tampada, né, de todos os lados aí, até na frente, para a gente conseguir passar os tratamentos de UV. E aí, outros equipamentos que a gente precisa para PCR quantitativa, as pipetas de PCR, né, normais, um vórtex para homogeneizar as amostras de DNA, uma centrífuga de microtubos, que a gente também chama de spin, no laboratório, né, e um computador para a gente conseguir avaliar os nossos resultados. Então, é importante ter um computador para a gente instalar o software específico da PCR, do equipamento de PCR, né? Quantitativa, tá? Então, são esses os equipamentos que a gente precisa.